Igreja Açores, o programa com a atualidade da Diocese para ouvir ao domingo, ao meio-dia, na sua Antena 1 Açores. Bem-vindos ao programa Igreja Açores. Hoje, com José Lourenço, mantemos o formato da semana passada, do dia a seguir ao Natal, o dia da Sagrada Família, em que entrevistámos uma personalidade e estivemos à conversa sobre o que se passou no ano de 2021, o que há a reter e, sobretudo, o que é que se perspectiva para o ano 2022, em que somos convidados pelo Papa Francisco para fazer uma caminhada sinodal à Igreja por todo o mundo, mas também na Diocese de Angra entramos no terceiro ano da caminhada sinodal. O meu convidado deste domingo é José Lourenço, diretor do Diário Insulares, a quem agradeço a disponibilidade para estar connosco. José Lourenço, o que é que fica nesta memória do ano de 2021? Muito bom dia, Carmo Rodeia, bom dia ao auditório da Antena 1. Antes de mais, um duplo pedido de desculpas. Primeiro, pela minha voz. Às vezes acontece-me isto com viagens de avião, aos condicionados, portanto estou com uma voz um pouco mais cava, se calhar mais própria de rádio. E também, por outro lado, a minha visão, a participação neste programa que me honra muito, e daí o meu agradecimento à Carmo Rodeia. Mas a minha visão é de um católico, infelizmente, não muito praticante. Portanto, é uma visão um pouco distanciada, QB, quanto basta da Igreja e da prática do dia-a-dia. Mas respondendo diretamente à sua questão, este ano findo, ou prestes a findar, efetivamente para mim ficou muito marcado, e penso que todos nós, enfim, com esta pandemia, com este alastramento do vírus que teima em não nos abandonar, antes pelo contrário, muito embora o caso de sucesso de Portugal e dos Açores também em particular em termos de vacinação, mas este Omicron, este alfabeto grego que nos deixa gregos, não nos deixa e efetivamente estamos a encerrar um ano com um alastramento, com casos recordes, quer a nível nacional, quer a nível da região, que nos deixa preocupados, A pandemia é de facto a grande marca do ano de 2020 e de 2021. Em 2022 continuamos com o mesmo problema, que é o problema da vacinação. Para os que já foram vacinados, a pergunta é para que é que servem as vacinas? Uma vez que as pessoas estão a ficar positivas e a testar positivas, estamos a entrar naquela vaga, ou já estamos naquela vaga que ninguém desejaria e que possivelmente poucos antecipariam, mas na verdade também temos mais de metade do mundo sem vacinas. Isto deve, até numa leitura de fé, deve nos fazer pensar nas assimetrias que o mundo vive também na doença. Sim, sem dúvida nenhuma, essa visão, partilho dessa visão. Há muita desinformação também à volta das vacinas. Criou-se a ideia de que a vacina nos ia defender completamente de apanharmos o vírus. Ora, desde cedo se percebeu, e penso que a ciência partilhou connosco essa informação. Infelizmente há toda uma vaga que contraria essa informação, mas a informação que existe, no fundo, desta vacina é semelhante à vacina da gripe. A vacina da gripe não evita que apanhemos a gripe. Agora, os danos que causa depois de termos sendo infectados pelo vírus é que não são tão danosos quanto seriam se não estivéssemos vacinados. Isso é perfeitamente patente nos números que existem hoje e que todos os dias são divulgados nos boletins. Se compararmos com o ano passado, o número de internamentos, o número de mortos, infelizmente de mortos, mas mesmo assim são completamente diferentes àqueles que eram há um ano atrás. Portanto, a vacina não evita que apanhemos o vírus, mas evita sim que a contração da doença tenha danos muito, muito grandes. Também isso penso que contagia um pouco as matérias da fé. Eu acho que as pessoas são em situações de provação e de grande necessidade e de grande dúvida
que também se agarram à fé, também se agarram à oração. Infelizmente, a partilha continua muito condicionada, a reunião em igreja continua condicionada, mas eu penso que as pessoas nestes tempos, sobretudo de grande dificuldade e de grande provação, e sobretudo de grande incerteza, porque nós não sabemos o que é que se vai passar em 2022, aonde é que nos leva esta Ómicron, e depois da Ómicron, o que é que vem a seguir. E, portanto, estes tempos de incerteza fazem-nos arraigar mais à nossa crença profunda, à nossa educação católica. Eu partilho dessa crença e penso que é um potencial que eu acho que a Igreja tem que aproveitar, reunindo o seu rebanho. Sim, de qualquer forma, pese embora exista essa convicção de uma maior proximidade ao sagrado, até por uma questão de estarmos mais resguardados, mais vulneráveis. A minha questão é, vivemo-lo de forma também mais individual, ou seja, o medo tomou conta das nossas vidas e nós hoje até temos medo de ir à missa, por exemplo. Isto vai pôr a nu uma outra fragilidade que já existia, mas que se tornou agora bastante visível e concreta, que é a prática dominical, a prática religiosa e depois, consequentemente, também o envolvimento dos cristãos nas atividades da Igreja. Ora, numa altura em que somos convidados pelo Papa Francisco para fazermos um caminho sinodal, na altura em que na Diocese estamos num terceiro ano da caminhada sinodal, o que eu lhe pergunto é como é que nós conseguimos dar a volta a esta questão, sendo, por um lado, a realidade concreta a desafiar-nos a termos medo e a ficarmos no nosso canto, e, por outro lado, a Igreja a convidar-nos a sermos cada vez mais comunidade. Sim, eu penso que a grande questão que eu acho que há a explorar do lado positivo é que, se por um lado esta pandemia nos colocou muito numa prática individual, mas por outro lado também há uma prática no seio da família. Eu acho que estamos mais em contacto com a família, estamos mais próximos da família, mesmo daquela que está mais distante, ou que habitualmente está mais distante e por razões as mais variadas, desde a loucura do dia-a-dia profissional que não nos deixa essa partilha. Eu penso que esta pandemia colocou a esse nível coisas muito interessantes. A família que vive distante, eu falo da minha experiência, parte da minha família está no continente, estou mais próximo dela do que estava se calhar há 2, 3 anos atrás. E portanto, se a Igreja souber explorar, e penso que tem sabido explorar, compensar, estimulando essa prática dentro da família, para, digamos, compensar um pouco a prática ao nível da Igreja, ao nível da reunião, ao nível da estrutura da missa, formal, quase da estrutura formal. Eu penso que se souber fazer isso, quando passar a pandemia, eu acho que vai ser uma grande festa para os católicos nessa reunião. Isso eu não tenho dúvida. José Lourenço, ficámos também em 2021 com uma marca, sobretudo em termos de Igreja, mas também da própria Diocese e da própria vida açoriana, uma vez que a Igreja ainda tem um peso bastante grande na vida cotidiana dos açorianos, ou da sua maioria. A pergunta que eu lhe faço é como é que viu a saída do Dom João Lavradores e que marca retém do seu curto episcopado de 6 anos? Olha, eu não posso dizer que foi uma completa surpresa. Havia alguns sinais, como jornalista, vamos acompanhando, temos algumas ligações, como deve saber, dentro da Igreja, fomos acompanhando alguns sinais. Portanto, foi um misto de surpresa, de não surpresa, com uma surpresa grande. Porque, efetivamente, este bispo foi talvez o mais curto mandato da Igreja açoriana. Estávamos habituados a mandatos longos, a mandatos sólidos, consolidados ao longo do tempo. Não obstante, este bispo deixou uma marca, e inclusivamente a mim uma marca pessoal. Tive algumas oportunidades em que privei com ele
e a ideia com que eu fiquei é de uma grande força. O tamanho, a pessoa física que ele é, penso que imprimia também uma ideia de força, uma ideia de alguma autoridade, sem dúvida, mas penso que ela, uma autoridade positiva, uma autoridade tentou, se calhar, pôr no bom caminho alguns desmandos que são próprios de todas as situações, e penso que de toda a Igreja, com certeza. Foi, portanto, com tristeza, posso dizê-lo, que vi este bispo sair dos Açores. Pensava que ele teria um mandato mais longo, o trabalho que estava iniciado poderia ser com certeza consolidado. Mas a vida tem destas coisas e, portanto, o caminho está aberto para o próximo, e penso que as bases estão bem lançadas. Além da capacidade de trabalho, Dom João Lavrador trouxe para a Diocese esta ideia do caminho sinodal. O que é que está a falhar? Pese embora o José Lourenço tenha feito uma profissão de fé logo no início, dizendo que era católico não praticante, vá-se lá saber o que é isso do católico não praticante, mas a minha questão é mais neste sentido. Esta caminhada sinodal, que pressupõe o envolvimento de crentes e não crentes, de ouvirmos o mundo, de nos ouvirmos a nós próprios, mas também, sobretudo, ouvirmos os que não estão dentro do redil, digamos assim, recuperando um pouco a parábola da ovelha. Aquilo que eu pergunto é se efetivamente acha que estão criadas as condições, até pela própria geografia açoriana, e por cada ilha ser quase como que uma pequenina diocese, e espero que não me interpretem mal naquilo que estou a dizer, mas como é que é possível fazermos esta caminhada em conjunto, e se a Igreja está de facto disponível e preparada para o fazer? Bom, desde logo a nossa geografia complica-nos a vida, não só em termos de religião, mas em termos de política, em termos de administração, como nós sabemos. Se por um lado uma ilha é um microcosmos, tem as suas idiosincrasias próprias e pode funcionar, como a Carmo Rodeia diz, como uma diocese, por outro lado põe-se a dificuldade das comunicações, a dificuldade da coordenação de todo este trabalho. Se atendermos que a pandemia dificultou ainda muito mais todos estes contactos, há aqui um trabalho hercúleo para ser feito. Mas repescando algumas das coisas que eu disse atrás, eu acho que as sementes estão lançadas, a potência existe. Eu acho que estamos a atravessar tempos em que as pessoas se arrimam mais rapidamente e mais ferozmente, no bom sentido da palavra, à sua religião. Apegam-se, enfim, às suas crenças no sentido do apelo ao sobrenatural, do encontrar um sentido para a sua própria vida, quando nós pressentimos que a nossa vida está ameaçada. E, portanto, são momentos particulares de vivência da fé. É um bocadinho paradoxal aquilo que eu estou a dizer, porque a nossa prática deve ser do dia a dia, deve ser nos tempos bons e nos tempos menos bons, mas somos humanos e, como humanos que somos, arraigamo-nos nas dificuldades, nas provações é que nós sentimos. Portanto, eu penso que a semente está lançada, esse caminho sinodal pode ser feito, se não com toda aquela eficácia que seria supostamente realizável em tempos normais, mas em tempos de provação, em tempos de dificuldades como aqueles que estamos a atravessar, eu penso que a semente está lá e está a germinar de uma forma muito grande. E penso que esse trabalho de confiança e de credibilidade, penso que existe, e que existe no microcosmos de cada uma das nossas ilhas.
Como dizia o saudoso Vitorino Mésio, a geografia vale outro tanto como a história nos Açores, Não há dúvida. e de facto temos aqui dois dados. Por um lado, a geografia, lembro-me do Sr. Dom António de Sousa Braga, o atual bispo emérito de Angra, dizer, quando o Papa Francisco foi eleito, e no primeiro Natal que se encontrou com os funcionários da Cúria, que pediu aos bispos, e depois também na visita ad limina dos bispos portugueses, lhes pediu para não serem bispos de aeroporto. E ele dizia, bom, se eu não for um bispo de aeroporto, eu não saio da sede episcopal e não visito a minha diocese. Por outro lado, também a história diz-nos que nos Açores, ao longo de quase 500 anos de história da Diocese de Angra, só houve 2 bispos naturais dos Açores, 2 religiosos, que fizeram toda a sua vida fora dos Açores. Isto leva-me a fazer-lhe a pergunta, depois da saída do Sr. Dom João Lavrador, que perfil deve ter o novo bispo de Angra e se há ou não vantagens, como alguma opinião pública tem feito crer, em ter um bispo açoriano? Olha, sabe que eu nesta matéria, quer em termos de religião, quer em termos de política, sou muito pragmático. Sem dúvida nenhuma que há vantagens que quem comanda os destinos, no caso da Igreja, ter dos Açores uma experiência, ter dos Açores um conhecimento, sobretudo, dos seus problemas, das suas... Cada ilha é o tal microcosmos, tem a sua idiosincrasia própria, a sua cultura própria, o seu modo de falar próprio, os seus interesses próprios, e portanto conhecê-los à partida é logo uma vantagem, se não tínhamos dúvida nenhuma disso. Mas também que por vezes é uma desvantagem, porque às vezes a vinda de alguém de fora acaba por ter da realidade açoriana, da complexidade da realidade açoriana, uma visão externa, uma visão distante, uma visão de cima. Às vezes nós vivemos o dia a dia mergulhados nos nossos problemas e acabamos por não ver as soluções, porque estamos sempre afogados por essa vivência tão assoberbada desse dia e dos nossos problemas, do nosso umbigo, no fundo. Às vezes é preciso distanciar-nos dos problemas para vermos as soluções. Portanto, aqui a existência de alguém que com um perfil que conheça os Açores e conheça efetivamente a nossa complexidade tem enormes vantagens, mas também alguém que possa vir de fora com uma voz de autoridade, que inspire confiança, que inspire credibilidade, sobretudo que dê exemplo, que é aquilo que os católicos precisam e que a Igreja precisa, do meu ponto de vista, eu acho que poderá ter também enormes vantagens. Acho que não pode haver aqui jogos como se fazem na política. Eu acho que dentro da Igreja tem que ser superior, tem que pairar superior a esses interesses tão mesquinhos como são da esquerda, da direita, ser da Terceira, de São Miguel, do Pico, do Faial. Acho que a Igreja tem que se desligar. Mas existem esses jogos? A opinião pública sente que existem estes jogos? Tem-se pressentido isto desde a saída de Dom João Lavrador. Todos os dias nos são segredadas possibilidades de ascender a bispo algumas figuras eméritas, cheias de valor, não é isso que está em questão, e com certeza dariam grandes e enormes bispos para a região. O que eu quero dizer é que isso não pode ser condição sine qua non para que a Igreja tenha à sua frente um açoriano. Não é razão para que isso seja. Tem que ser, efetivamente, alguém que revista características próprias, que saiba compreender a realidade açoriana, saiba apontar um caminho, saiba fazer em conjunto esse caminho com todos os católicos. Uhum. Nós tivemos um ano muito marcado também por uma perda de confiança e de credibilidade da própria Igreja Católica, que vive agora numa encruzilhada e que tem a ver com a questão, por exemplo, dos abusos sexuais. Como é que vê esta questão e nos Açores em concreto? Como é que vê o trabalho da Comissão que está, enfim, encarregue e que está a começar agora, como todas as comissões diocesanas, a dar os primeiros passos no sentido de restaurar esta confiança e esta credibilidade por parte da opinião pública?
Olha, deixe-me que seja muito sincero sobre essa matéria. Às vezes a Igreja, historicamente, reage tardiamente aos problemas. Do meu ponto de vista, é um dos seus. É muito compacta, é muito tradicionalista, é muito, muito a ideia do intocável, a ideia de fechar os olhos a alguns problemas. E, portanto, a nomeação e o trabalho desta comissão, que é muito recente, efetivamente só peca por tardio, porque quanto mais rapidamente a Igreja atacar esta questão, e nesse aspecto Dom João Labrador foi claro também relativamente a essa matéria nos Açores. É bom recordar que nós fomos a segunda diocese do país, a seguir ao Patriarcado de Lisboa, a criar esta comissão. Já lá vão 2 anos e meio. Exatamente. O problema é que a pandemia também veio dificultar. Isto claro, não é justificação, mas também veio dificultar. Claro, veio dificultar. Mas quanto mais rapidamente estes problemas forem atacados, quanto se projetar para a opinião pública, para os católicos em particular, de que a Igreja não fecha os olhos a esses problemas e que os ataca e que os resolve. Acho que isso é o passo determinante para o estabelecimento da credibilidade e da confiança. Eu penso que isso não afasta os católicos da sua Igreja, mas ajuda muito a que efetivamente os seus dirigentes mostrem essa vontade determinada em atacar de frente os problemas em vez de eles serem escondidos. E penso que o Papa também nessa matéria tem sido ultimamente muito claro, e penso que rapidamente a Igreja terá condições para recuperar essas duas coisas essenciais, efetivamente, que é a Igreja, que é a confiança, a credibilidade e o exemplo que dá ao seu rebanho. Uhum. É a terceira vez que o José Lourenço utiliza a palavra exemplo. Eu percebo a questão do testemunho e imagino que é isso que se esteja a referir. Nós temos hoje nos Açores uma igreja jovem, apesar de tudo, e quando eu digo jovem é atendendo à esperança média de vida em Portugal, não é? Nós, a maioria, sobretudo ao nível dos presbíteros, a média andará entre os 55 e os 60 anos. Falta-lhe ali aquela posta do meio. Temos sacerdotes muito jovens, porque nos últimos 20 anos foram ordenados mais de 60 padres, o que faz quase metade dos sacerdotes açorianos, quase metade, diria, talvez não chega bem à metade, mas pergunto-lhe, quando fala no testemunho, acha que existe de facto alguma falta de testemunho de hierarquia, sobretudo a nível da diocese, ou seja, os presbíteros estarem muito preocupados mais com a organização das coisas do que propriamente com a vida espiritual? Penso que existe essa, ainda bem que faz a pergunta, assim permite-me que eu seja um pouco mais concreto. Penso que existe isso. Há uma ideia generalizada nos Açores da falta de padres, não é? As freguesias, um padre acaba por ter, enfim, ao seu cuidado várias freguesias. Portanto, essa dispersão acaba por dificultar também o próprio testemunho. Como disse bem, eu tenho alguns amigos dentro da Igreja, nomeadamente, olha, o anterior entrevistado, que eu por acaso tive a oportunidade de ouvir, não a totalidade da entrevista, mas de ter ouvido uma parte, é um exemplo, um bom exemplo, efetivamente, do que, do meu ponto de vista, deve ser um padre e deve ser a Igreja. Eu penso que a Igreja açoriana se pode orgulhar de ter efetivamente um conjunto de padres jovens, e isso é muito bom. São eles também, como na política, digamos, que podem fazer uma caminhada sinodal positiva. Eu penso que o problema que a Igreja hoje defronta nos Açores é que a dispersão, dada a responsabilidade que é atribuída a cada um dos padres, é tão grande que o testemunho acaba por ser difícil de prestá-lo, pelo menos de uma forma igualitária, em relação a todo o rebanho. Como resolver este problema? Isto, aliás, com uma igreja jovem,
o que seria a dificuldade com uma igreja com a tal média que a Carmo Rodeia diz que existe a nível nacional. Mas eu penso que há um trabalho feito. É uma questão de apuramento desse tal testemunho. Às vezes sentimos que o padre passa pela freguesia com muita pressa, porque, entretanto, tem um casamento, tem um batizado, tem mais um ofício religioso a fazer e, portanto, acaba pela marca deixada, o rastro deixado não ser a impregnação dessa força e desse testemunho, desse exemplo não ser tão grande do meu ponto de vista, com tanta qualidade como aquela que seria suposto. Mas enfim, com sacrifício. Como o Papa Francisco diz, às vezes a Igreja transformada numa agência ou numa empresa de celebração de sacramentos, mas enfim, são os problemas que derivam muitas vezes da tal falta de capacidade de sermos uma igreja ministerial e aquilo que é temporal ser entregue aos leigos e aquilo que é, do ponto de vista mais espiritual, ficar para os presbíteros. José Lourenço, estamos à conversa com o diretor do Diário Insular, jornal que se publica na Ilha Terceira. Eu faço este parênteses porque, de facto, o nosso auditório é vasto, para além da Antena 1 Açores, estamos no Rádio Clube de Angra e também em mais de 40 emissoras espalhadas pela diáspora e também pelo continente português, em rede com a Associação de Rádios de Inspiração Cristã, a ARIC, e por isso devo fazer este parênteses. Nós estamos neste momento mesmo na reta final do programa e deixo-lhe mais duas questões. A primeira prende-se com este ano de 2022. Começamos o ano com, tal como já dissemos no início do programa, uma série de números que nos devem fazer afligir, nomeadamente ao nível da pandemia, também ao nível da pobreza, ao nível das dificuldades. O Papa Francisco, para a mensagem do Ano Novo, recorda-nos que é necessário não utilizarmos como pretexto a pandemia para acentuar ainda mais a clivagem entre pobres e ricos. Quais são as suas perspectivas para o ano de 2022, seja ao nível social, seja ao nível político, José Lourenço? Sem dúvida nenhuma, os meus desejos é que, primeiro que tudo, que se consiga dominar efetivamente esta pandemia. Acho que há bons sinais, como deve acompanhar, tanto quanto eu, o vírus. Pelo menos uma das coisas que estamos a perceber para já é que ele está a enfraquecer, no sentido da perigosidade, acompanhada com a vacinação. Está a enfraquecer, está a aumentar nos contágios, mas felizmente eles não são críticos. Portanto, se calhar é uma esperança que 2022 vejamos a pandemia ser o ano em que a pandemia efetivamente vai desaparecer. E desaparecendo a pandemia, desaparece um conjunto enorme de problemas, entre eles os problemas sociais, como sabemos, e essa chamada de atenção do Papa Francisco é enorme e deve-nos fazer pensar que esta pandemia não ajude a criar uma clivagem ainda maior entre pobres e ricos. Nós sabemos que é nos tempos críticos em que essas coisas acontecem. São as oportunidades para o grande capital, as oportunidades para os grandes deste mundo ainda se tornarem maiores e aqueles que não têm pouco ou nada ficarem com menos ainda. Portanto, essas clivagens sociais que desapareçam. Desapareçam também os focos da guerra, que os problemas da Ucrânia e outros, efetivamente, que não... O problema da migração continua a ser um problema enorme e Portugal não se tem portado bem nessa matéria. Ainda há poucos dias falávamos disso nos Açores. Nós não conseguimos captar migrantes para os Açores. Nós temos uma população que está a diminuir e que seria fantástico ter mais gente nos Açores, até para o desenvolvimento económico, para a criação de riqueza e para a sua distribuição, e os Açores não conseguem captar migrantes. Aliás, não conseguem, Portugal também não consegue. Portanto, quer dizer que as políticas nessa matéria talvez não sejam as mais corretas para esse aspecto, e tantos migrantes que precisam também da nossa ajuda, por mínima que nós consigamos
consigamos dá-la. São todos estes problemas que eu gostaria, do meu ponto de vista, que 2022 nos trouxesse paz, concórdia, acabasse a pandemia, acabassem ou minimizassem os problemas sociais, os problemas da pobreza, que tanto temos nos Açores também. E que nos trouxesse um novo bispo, já agora, para podermos também ter uma nova cabeça na Igreja e, portanto, podermos certamente vai trazer. Sim. José Lourenço, agradeço-lhe imenso a sua disponibilidade para estar connosco no programa Igreja Açores. É o primeiro programa do ano, justamente este domingo, dia 2, e por isso também será um programa que nos fará refletir sobre aquilo que nós pretendemos fazer no próximo ano, este ano de 2022, que é um ano que queremos também ver a nossa esperança renovada e, sobretudo, olhar o mundo com os olhos de quem está feliz, de quem pode ter prosperidade e de quem pode viver em paz. Muito obrigada, voltamos para a semana. Muito obrigado, bom ano para todos. Igreja a ler com o Padre José Júlio Rocha. A poesia talvez seja a melhor forma de linguagem, a mais perfeita. A poesia é aquela linguagem onde o sentimento de quem escreve e o sentimento de quem lê se podem encontrar, abrindo espaço para um encontro que vai para além das palavras. A quem é que pertence o poema? A quem o escreve ou a quem o lê? Quando leio um poema que cala fundo dentro da minha alma, é como se aquele poema fosse meu, porque as palavras escritas por outrem cabem exatamente naquilo que eu sinto ao ler o que outrem escreveu. O livro que vos apresento é mais um, como não podia deixar de ser, de José Tolentino Mendonça, conhecido pela sua superior capacidade de lidar com a palavra, pela sua enorme sabedoria e espiritualidade, e em cujos escritos e ensaios descobrimos sempre novos caminhos. Tolentino é um dos poetas mais admirados no atual contexto da poesia portuguesa. E o livro chama-se A Noite Abre Meus Olhos, da editora Assírio e Alvim, e reúne quase toda a poesia publicada pelo cardeal português desde que começou a escrever poesia até aos últimos livros. Não é uma leitura fácil, o autor usa muitas vezes uma metalinguagem própria dele, mas não procuremos compreender as palavras escritas nos poemas. Procuremos, em primeiro lugar, senti-las. Deixar que as palavras façam eco dentro de nós. Saboreá-las. Testar a sua força. A força da palavra é enorme. E há poemas que ficam, porque nos disseram mais que outros. Esses serão sempre os nossos poemas. É sempre assim. Feliz Ano Novo para todos. Entre Vistas, com o Padre Teodoro Medeiros. Feliz Natal é um filme de 2005 do realizador francês Christian Caron. Baseado em fatos históricos, narra a conhecida trégua do dia de Natal de 1914, quando os soldados aliados e os seus inimigos alemães interromperam a Primeira Guerra Mundial. Tudo começou quando os alemães começaram a cantar canções de Natal, entre elas a famosa Noite Feliz, que ainda hoje cantamos. Aos poucos, a tensão entre as duas partes foi-se dissipando. Os alemães saíram das suas trincheiras, desarmados, e caminharam em frente. Pouco depois, os soldados inimigos reconheceram que não se tratava de uma cilada e os dois grupos puderam então trocar presentes, apertos de mão, desejos de Feliz Natal e até um muito tranquilo jogo de futebol. Os cânticos, a aproximação e até a bola vieram do lado alemão,
o que recorda quanto, muitas vezes, os estereótipos sejam enganadores e como a realidade supere sempre a ficção. O filme não é uma reconstrução fiel da realidade histórica, é certo, mas as liberdades que toma não mudam de forma significativa o que se sabe sobre o assunto. Refira-se, como curiosidade, um jovem cabo-alemão, um tal de Adolfo, que não terá ficado nada satisfeito com o comportamento dos seus colegas. Feliz Natal é o nome deste filme muito adequado para a quadra que vivemos e é também aquilo que desejamos a todos os ouvintes do Igreja Açores e do Entrevistas. Bom domingo e uma boa visão a todos. Igreja Açores, o programa com a atualidade da Diocese para ouvir ao domingo, ao meio-dia, na sua Antena 1 Açores.